estamos entrando no 10º módulo, né? Noções básicas de primeiro socorro, mas é básica mesmo, tá? E combate a incêndio. Primeiro socorro são famoso APH, atendimento pré-hospitalar. Entendemos nós, irmãos, que para trabalho em altura, uma situação de emergência, uma situação, isso aqui é a noção da noção, né? Nós vamos ter em algumas situações que está acionando 193 e 192, né? Em alguns casos. Situações de emergência e salvamento, né? Então seria 193, 192. Como transportar uma vítima, né? A gente tem duas formas de transportar. Ou transporta a vítima na prancha, né? Na maca, né? Ou na cadeira de rodas, né? Vítima clínica, cadeira de rodas. Vítima traumática, na maca. Nós temos, irmãos, os famosos, né? Nós temos que ter a ciência dos sinais vitais, que é pulso, pressão, temperatura e respiração, para a gente estar iniciando, né, os primeiros socorros. Em caso de queda, irmão, não remover a vítima até a chegada, né, do socorro especializado, salvo se houver risco iminente de vida. A vítima está com uma obstrução, né, respiratória, né? Ela está com uma insuficiência respiratória. Se não fizer nada, não tomar nenhuma medida, a vítima vai, né, chegar a óbito. Então, há de se fazer uma situação. Nessas situações onde há risco de vida, há de se tomar uma situação. Lembrando que esse atendimento pré-hospitalar, ele tem que ser consciência, né? E sabendo aquilo que vocês estejam fazendo. Caso contrário, acione o serviço de emergência, tenha calma. O serviço de emergência vai conduzir vocês nesse atendimento via telefone, né? Você, por isso, tem que ter a calma para estar escutando as, né, coordenadas deles e estar fazendo conforme, passando a informação de uma forma correta, que se for passar uma informação de uma forma incorreta, às vezes pode atrasar esse socorro e pode ser fatal. Verificar e manter os sinais vitais, pulso e respiração. Se houver exposição de órgãos, cobrir o local com gás ou com pano limpo, no caso de queda. Em caso de fraturas, né, nunca, irmão, tente colocar o osso no lugar. Fazer a remoção da vítima sem deixar que a mesma se movimente. Como? Através do atendimento pré-hospitalar, usando talas, né? Hoje nós temos talas flexíveis que dá para você estar amarrando essa parte lesionada e mobilizando essa parte lesionada de forma que você pode fazer esse transporte dessa vítima sem que a mesma movimente a parte lesionada, né? Em caso de fratura exposta, cobrir o osso com gás, pano e toalha, sempre limpo. Em caso de hemorragia, tentar conter o sangramento, fazendo uma leve compressão. O que é uma leve compressão? É de fato, aqui é a parte onde está a hemorragia. Se eu comprimir aqui e segurar, eu estarei estancando essa hemorragia. Só que a outra parte, que também faz parte do membro do corpo, não vai ter zero circulação de sangue, acontecendo o quê? Uma necrose daquele órgão. Então você vai estancar, mas a vítima vai perder daqui para cá a parte, né, que poderia, né? Por que essa leve compressão? Aperta, solta. Manter sempre esse membro elevado. Por quê? Por causa da gravidade, né?
Se você manter esse membro elevado, onde está essa hemorragia, vai dificultar, vai atrasar, né, essa hemorragia por causa da gravidade. Então também vai ajudar, né, a vítima no caso da hemorragia. E se for interna, manter a vítima deitada. Em caso de choque, irmãos, não coloque a mão na vítima, porque ela pode estar energizada, né? E você vir também a tomar uma corrente elétrica e também ser lesionado, né? Desligar toda a parte elétrica, verificar o nível de consciência, ser pulso, respiração da vítima, né? E providenciar o socorro urgente. Em todos os casos, irmãos, se não tiver uma brigada no local, se for uma obra, não tiver uma brigada local, não tiver um plano de emergência médico já evidenciado, é acionar o serviço de emergência, 193 e 192. Ter calma para estar passando as informações para o serviço de emergência. Em caso de cortes e perfurações, jamais tentar retirar o corpo estranho da vítima, né? Caso, vamos supor que seja um vergalhão, jamais tentar retirar, né? Lavar o local com água limpa e sabão, cobrir o ferimento com um pano limpo, jamais utilizar qualquer tipo de medicamento, isso em qualquer circunstância, tá, irmãos? Não podemos medicar, tá? Não podemos medicar. Se os irmãos tomam algum medicamento controlado, tenham cuidado de estar levando esse medicamento, né? Os irmãos já têm as suas prescrições médicas, mas nós não podemos medicar de forma alguma. Em caso da APH, que é atendimento pré-hospitalar, irmãos, são noções da noção da noção da noção. Espero que os irmãos tenham entendido, né? E tenhamos o cuidado e o zelo de trabalhar, né? Que nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Se nós trabalharmos com planejamento, com organização e execução, conforme a norma NR 35 preconiza, o nível, o risco de acidente vai ser zero, né? Porque nós estamos trabalhando de uma forma correta. Esse é o nosso objetivo, tá? Entrando agora em outro tema, que é prevenção e incêndio. Irmãos, sabemos nós que existe uma equipe hoje na congregação preparada para isso, né? Para combate a incêndio. Temos os irmãos brigadistas, né? Preparados para isso. Mas o conteúdo do treinamento, programático do treinamento, ele fala sobre isso. O que é prevenção, combate a incêndio? Prevenção de combate a incêndio, irmãos, é evitar que o incêndio aconteça, sempre. Extintor portátil, esses de uso que nós vimos na congregação, conforme cada dimensionamento do auto de vistoria do corpo de bombeiro de cada congregação, é dimensionado o tipo, modelo de extintor para cada tipo de classe de incêndio. Ele é para incêndio? Não, ele é para princípio. Em caso de incêndio, o que devemos fazer, irmãos? Primeiro, a vida, em primeiro lugar. Tem que tomar cuidado da sua vida em primeiro lugar e chamar 193, né? Em caso de combate a incêndio, o que é o fogo? Fogo é uma reação química onde contém 3 elementos: comburente, combustível e o calor. O que é o comburente? Comburente é o oxigênio. Então, qualquer lugar que nós estivermos, existe o oxigênio. Espero, né?
que aí nós estaremos vivos, né? Combustível são os materiais de fácil combustão. Nós temos 4 classes de combustível. Temos classe A, classe B, classe C e classe D. Classe A, os materiais sólidos, materiais de fácil combustão, papéis, madeira, algodão, tecidos, né? Os materiais mais secos, paredes, né? Classe B, os líquidos inflamáveis, né? Óleo, gasolina, diesel, né? Álcool. Classe C, os materiais energizados, a própria instalação elétrica, um ar-condicionado, um computador, os materiais energizados. Classe D, os materiais pirofóricos, né? Então, qual que é o melhor método de extinção, irmãos? O melhor método de extinção é o quê? A manutenção. É manter esses materiais de fácil combustão afastados do calor. O que é esse calor? É o calor do sol? Não, é um calor aonde faz com que esses elementos cheguem a um processo de ebulição, né? De combustão, acima de 90 graus. Então é um calor. Então, uma fagulha, como que esse calor acontece? Se tiver uma parte elétrica mal feita, pode entrar num curto, e esse curto vai desprender centelhas, né? Onde tem materiais sólidos da classe A, e aí com oxigênio vamos ter o fogo. E um fogo não controlado é o incêndio. Então, o que é o fogo? É o controlado. O que é incêndio? É o não controlado. Então, a melhor forma de extinção é qual? É a manutenção. Temos 3 mecanismos de extinguir. Nós temos resfriamento. Quando acontece o resfriamento, o que eu faço? Eu estou tirando um dos elementos. Quais são? Seria o quê? O calor. Como que é feito esse resfriamento? Através, o corpo de bombeiro usa muito, através da água, né? Por que o corpo de bombeiro usa água num prédio onde tem classe A, classe B, classe C e possivelmente classe D, sendo que a classe C é materiais energizados? Porque no bico injetor do corpo de bombeiro é um bico que tem um bico que vale até 60 mil reais, que ele é projetado para injetar intermitentemente. O que acontece? Ele injeta jatos. Você olhando parece um fluxo só, mas são jatos que é onde corta aquela corrente, onde que não tem água condutora de energia, não acontece esse possível risco de eletrocutar. Então vamos lá. Extinção, resfriamento, abafamento, as donas de casa utilizam muito. Quem aqui já viu uma panela de pressão, uma panela de gordura pegando fogo em casa? O que antigamente fazia? Pegava água e jogava. O que acontece? Uma reação em cadeia, uma explosão. Qual que é a forma correta? É tirar o oxigênio. Como que faz esse abafamento? Simplesmente colocando a tampa. Colocando a tampa na panela, acontece abafamento. Isolamento é a melhor forma. O que é? Eu isolar os materiais de fácil combustão do calor, de um possível calor. Se eu estou executando um trabalho em altura onde tem solda, é trabalhar quente. Eu vou deixar ali uma lata de lixo, vou deixar um material de fácil combustão? Não, ali eu vou trabalhar de uma forma correta a não acontecer. Então, dentre as ferramentas utilizadas na congregação, tem igreja que atende pelo Alto Vistório de Corpo Bombeiro um projeto simplificado. Tem igreja que já cabe o uso dos hidrantes, né? Aí é outra situação. Como nós estamos falando em super, né, assim, noção básica de combate a incêndio, vamos falar dos extintores que os irmãos sempre vê pendurado, que é importante o quê? Sinalizar eles, não obstruir eles, manter eles limpos e
a brigada de incêndio faz esse trabalho como um trabalho de manutenção. Tem que se fazer esse trabalho, que é o quê? Eventualmente, está verificando mangueira, o manômetro, se está pressurizado ou se está despressurizado, os cilindros, se está em perfeito estado de conservação, e anualmente fazendo a recarga desses extintores. Hoje nós temos também extintor que dura 5 anos, né? Mas o custo também é maior. Então essa manutenção tem que ser feita. Como um princípio de incêndio eu vou utilizar? Você vai retirar esse extintor do local, aproximar, né, do foco, sempre sentido do vento. Por quê? Se você for ao contrário do vento, o vento pode jogar essa chama em cima de você, né? Cuidadosamente, chegar no foco do princípio de incêndio, utilizar o extintor da forma correta. Hoje a igreja está utilizando um extintor meio que universal ABC, que atende tanto a classe A, tanto a classe B, quanto a classe C de incêndio. Então já não temos mais esse que ficar tanto atentando a qual classe de incêndio. Mas o importante é olhar, ter a certeza que o extintor é da classe correta e lá, no princípio de incêndio, utilizar, romper o laque como o passo 1 mostra. No passo 2, tirar essa trava do gatilho, e no passo 3, apertar esse gatilho próximo ao foco de incêndio. Então, irmãos, espero que os irmãos tenham absorvido, né, o treinamento, e também vai ter uma provinha, né, sobre esse tópico também, tanto de prevenção quanto de APH, atendimento para o hospital. Mas afinal, o que define o fogo? São materiais combustíveis que se transformam e combinam com o oxigênio do ar, produzindo calor e chamas. Como esta pequena fogueira. O fogo é gerado através da reação entre o material combustível, que, quando combinado ao oxigênio e ao calor, como fonte de energia, forma uma chama ou pequena fogueira, que, se não for controlada, pode se transformar em um incêndio. Uma outra maneira de se definir o fogo é como sendo uma reação química de oxidação rápida, com desprendimento de energia sob forma de luz e calor. Em um sistema de reação em cadeia, que após o seu início é mantido pelo calor produzido durante o processo de reação, ou seja, o produto da reação, que é o calor, e o fogo, é também a causa da manutenção da combustão. Este calor será produzido enquanto houver oxigênio e material combustível para queimar. Além disso, é preciso diferenciar o fogo e o incêndio. O que torna um diferente do outro é que o incêndio é basicamente o fogo fora de controle. Para facilitar a compreensão dessa reação em cadeia, vamos conhecer o triângulo do fogo, que é uma maneira simbólica de representar a relação entre os 3 elementos necessários para o surgimento e manutenção da combustão. O combustível é qualquer substância suscetível a dar início à reação de combustão a uma temperatura específica, que libera calor, como o papel ou a madeira, contribuindo assim para o processo de combustão. O comburente é qualquer substância, como o oxigênio, capaz de oxidar um combustível em uma reação rápida e exotérmica. O agente ígneo, ou temperatura de ignição, é a temperatura que provoca a queima do agente combustível na presença do comburente. O combustível e o comburente estão sempre juntos na natureza, faltando para a combustão apenas a existência do agente ígneo. Esses 3 elementos fazem parte do triângulo do fogo, que, em conjunto com a reação em cadeia, mantém a chama acesa. Porém, se algum destes elementos for retirado da reação, não haverá mais combustão e, assim, o fogo cessará, como veremos a seguir.
Existem diferentes classes de incêndios. Vamos conhecer agora as 4 mais comuns. Classe A. Materiais que queimam em superfície e em profundidade. Exemplo: madeira, papel e tecido. É caracterizado pelas cinzas e brasas, que deixam como resíduos. Classe B. Os materiais são inflamáveis e queimam na superfície. Exemplo: gasolina, querosene, gás, álcool, dentre outros. É caracterizado por não deixar resíduos. Classe C. Os materiais envolvidos no incêndio são equipamentos elétricos e eletrônicos energizados. Exemplo: computadores, lâmpadas e televisores. É caracterizado pela condução de energia e pelo risco de vida que oferece ao brigadista de incêndio. Classe D. Os materiais são os metais pirofóricos e requerem agentes extintores específicos. Exemplo: pó de zinco, sódio, magnésio, lítio e cádmio. É caracterizada pela queima em altas temperaturas e por reagir com agentes extintores comuns, principalmente os que contêm água, que não devem ser utilizados. A classe K é a 5ª classe de incêndio e é a classificação do fogo em óleo e gordura em cozinha. Agora que já sabemos o que é fogo, a sua diferença para incêndio e as classes de incêndio, veremos alguns métodos para eliminá-los. Abafamento. Consiste na retirada ou redução do teor de oxigênio no local da combustão. É o método mais eficaz no combate ao incêndio classe B. No abafamento, pode ser utilizado um cobertor ou algum objeto que abafe a combustão. O mais indicado é a utilização dos extintores de espuma. Com isso, conseguimos retirar o comburente, no caso o oxigênio, e, consequentemente, eliminar o incêndio. No caso de líquidos muito aquecidos, é necessário resfriamento posterior, evitando assim nova ignição. Isolamento. Nesse método, é preciso desagregar o combustível do processo de combustão, com o objetivo do fogo não passar para outras áreas ainda não afetadas. Resfriamento. Consiste na redução da temperatura da área afetada pelas chamas, evitando assim se chegar ao ponto de fulgor do material em combustão. O ponto de fulgor é a menor temperatura em que o corpo aquecido se inflama pela presença de uma chama externa. Quando jogamos água em um incêndio, estamos esfriando, ou seja, retirando o componente calor e eliminando o agente ígneo, pois não temos mais a temperatura de ignição necessária para a reação em cadeia que mantém o fogo vivo.
Olá, tudo bem? Meu nome é Márcia Saúde e sou instrutora da Valor Crucial Treinamentos. Nesta sequência de aulas, vamos aprender noções básicas de primeiros socorros. Este módulo tem o objetivo de desenvolver conhecimentos e habilidades para prestar os primeiros socorros às vítimas de acidentes ou pessoas que necessitem de socorros imediatos, enquanto aguarda o atendimento médico. Os primeiros socorros são todas as medidas que devem ser tomadas de imediato, para evitar o agravamento do estado de saúde ou da lesão antes do atendimento médico. Na ocorrência de um evento indesejado, como um acidente ou complicações de saúde, o primeiro passo é entrar em contato ou solicitar que alguém entre em contato como Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, ligando para o número 192 ou Serviço de Emergência da empresa. Ao presenciar um acidente, antes de iniciar o atendimento, é necessário verificar se o local é seguro para o socorrista e para o acidentado. Tente entender o motivo do acidente para evitar que o mesmo ocorra com o socorrista. O atendimento a desmaios repentinos em ambientes confinados devem ser realizados utilizando máscaras de proteção adequadas. Se o ambiente não for seguro, afaste-se. Chame por ajuda especializada e aguarde que a intervenção seja feita até que o ambiente seja seguro para se aproximar da vítima. Ao se aproximar de forma calma e serena, identifique-se e tranquilize o acidentado antes de iniciar a aplicação dos procedimentos de primeiros socorros. Em caso de acidente com lesões graves, é importante impedir que testemunhas que não tenham treinamento e equipamentos adequados removam ou manuseiem o acidentado. Movimentar a vítima de forma incorreta pode causar lesões ou agravamento das já existentes. Não tente transportar um acidentado ou medicá-lo. Busque agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Nunca se exponha a riscos. Evite o contato direto com sangue, secreções, excreções ou outros líquidos. No caso do acidentado ter sede, não ofereça líquidos para beber. Apenas molhe sua boca com gaze ou algodão umedecido. Cubra o acidentado, para conservar o calor do corpo e protegê-lo do frio e da chuva. Lembre-se de que o objetivo é atender ao acidentado e mantê-lo com vida até a chegada de socorro especializado ou até a sua remoção para atendimento. Com a chegada do SAMU, deve-se prestar todas as informações para a equipe de atendimento, como o horário do acidente e informações disponíveis na empresa sobre a saúde do trabalhador. A seguir, abordaremos algumas situações que poderão acontecer próximo ao seu ambiente de trabalho e as instruções de como proceder. Caso você esteja próximo de uma vítima de fratura, que são resultados de acidentes que podem levar à quebra de ossos, incapacidade de movimentos, inchaços e algumas vezes deformidade. Manter o órgão afetado em repouso, numa posição natural e confortável. Em caso de fratura exposta, deve-se cobrir o ferimento, de preferência com gaze esterilizada ou com um pano limpo. Nunca tente imobilizar a região, recolocando a parte do osso ou a sua ponta que ficou para fora do local certo. Se possível, acolchoar dos dois lados da região machucada, com algodão ou pano macio.
Se houver sangramento intenso, é necessário fazer compressão na região com panos limpos. Aguardar o auxílio médico. Caso não seja possível, recomenda-se levar a vítima para um pronto-socorro mais próximo. No transporte até o hospital, evite quaisquer movimentos. Caso você esteja próximo de uma vítima de choque elétrico, os primeiros socorros são essenciais para que os danos à saúde e até mesmo a morte desta pessoa sejam evitados. Neste caso, recomenda-se chamar o SAMU logo após interromper o fluxo de energia que está causando o choque elétrico, ou solicitar que alguém entre em contato com o SAMU enquanto é iniciados os procedimentos de primeiros socorros. Vamos às instruções? Corte ou desligue a fonte de energia, mas não toque na vítima. Afaste a pessoa da fonte elétrica que estava provocando choque, usando materiais não condutores e secos como a madeira, o plástico, panos grossos ou borracha. Chame uma ambulância, ligando para o SAMU 192. Se a vítima estiver inconsciente, siga os procedimentos de primeiros socorros de suporte básico de vida. Mas, o que é o suporte básico de vida? É um conjunto de medidas e procedimentos técnicos com o objetivo de manter o suporte de vida à vítima até a chegada da equipe de emergência, que você vai aprender em nossa próxima aula. Te aguardo, até logo!